A entrevista deste bloco é sobre a violência da torcida nos estádios de futebol. E para fazer uma análise detalhada e próxima da realidade, nada melhor do que sentir na pele o que acontece dentro do campo. Essa foi a experiência vivida pela professora de Educação Física do Departamento de Estudos do Lazer da Unicamp, Heloísa Helena Baldi dos Reis, ex-jogadora e árbitra de futebol e ex-árbitra de futebol. Preocupada com as raízes dessa violência, ela produziu a tese de doutorado Futebol e Sociedade, as manifestações da torcida. Heloísa, o que levou você a estudar, fazer esse estudo? Eu tenho uma vida muito ligada ao futebol, né? Quando criança joguei futebol e depois fui estudar, fui ser árbitra de futebol. E nessa vivência dentro do campo, porque a gente fazia preliminares de partidas de futebol masculino, me chamava muito a atenção as manifestações dos torcedores. Então, nessa pesquisa, primeiramente eu fui ver quais eram as manifestações, sistematizar, fazer essa observação, para depois fazer uma análise das manifestações. E o que mais me chamou a atenção foram os vários incidentes de violência desencadeados desde 92 nos campeonatos de futebol profissional no Brasil, né? Você conseguiu levantar, Heloísa, o que é que gera tanta violência? Isso, eu fiz um estudo bastante profundo, baseado numa literatura inglesa, de pesquisadores que pesquisam os hooligans no futebol inglês, né? E onde tudo começou, né? Que foi onde tudo começou, inclusive o futebol. Então eu fui buscar justamente as raízes da origem do futebol na Inglaterra, como era a sociedade inglesa nessa época, para buscar as raízes da violência no futebol, não só no Brasil, mas desde a sua origem, desde o seu país, onde esse jogo coletivo foi esportivizado. E a leitura que eu fiz, as conclusões que eu cheguei é de que também no Brasil, ou principalmente no Brasil, que foi o país que eu analisei, a violência no futebol ela é típica da estrutura socioeconômica que a gente vive. O objetivo principal era ver se a violência ela era intrínseca ao futebol, se ela era gerada socialmente e também presente no futebol. E eu concluí realmente que ela é gerada pela estrutura socioeconômica nossa. E foi encontrado no estádio durante muitos anos um espaço apropriado de geração de violência, porque não havia trabalho preventivo ou de qualquer controle de violência. Isso só aconteceu depois de 95. Mas você acredita que é um problema socioeconômico do brasileiro que vai ao estádio? Social não só que vai ao estádio, mas os problemas sociais que a sociedade, que as pessoas têm vivido em questão, a falta de estrutura educacional, a falta de estrutura de atividades de lazer, a falta de estrutura de um sistema de transporte coletivo, tudo isso acumulado faz com que as pessoas tenham determinadas atitudes que têm encontrado no estádio um lugar onde podia ser manifestado e nada acontecia. Quer dizer, toda a raiva, toda a angústia que a pessoa sente diante de todos esses problemas, ela está descontando, entre aspas, é isso? Dentro do campo de futebol? De certa forma, ali elas podem fazer isso. Na rua fica um pouco mais complicado, está depredando algumas coisas, porque o policiamento é um pouquinho mais ostensivo. Ou seja, se transforma em um problema cultural. Exatamente, um problema cultural. O futebol, ele, de certa forma, foi industrializado. Hoje nós percebemos um grande comércio envolvendo os times de futebol. E essa rivalidade, que deveria ser saudável dentro de um campo de futebol, ela acabou se tornando uma competição de produtos até. Você acha que é um processo irreversível, Heloísa? Eu acredito que o futebol, enquanto objeto de consumo, ele é irreversível, né? É o maior produto mundial hoje, em termos de atividade de lazer esportivo. Inclusive, as televisões do mundo todo, toda a imprensa está voltada para o futebol, inclusive com canais exclusivos, justamente pela grande produto de consumo, né? Eu acho que é irreversível, mas eu também acredito que a gente tem que se preocupar um pouco mais com a qualidade do espetáculo esportivo. Você acha que onde tem concentração de torcidas tem violência também?
Não necessariamente. Eu acho que outros motivos também da geração de violência entre espectadores e torcedores no Brasil se deve à falta de organização do nosso futebol, à falta de infraestrutura dos estádios, à falta de infraestrutura da preparação do espetáculo, que são problemas que já foram resolvidos em outros países, alguns países europeus. Agora, você faz uma diferença entre o torcedor e o espectador na sua pesquisa, né? Exatamente. O espectador seria aquele que assiste a qualquer espetáculo esportivo e não demonstra, não se manifesta durante o espetáculo, a não ser em alguns momentos, como do gol, de uma jogada emocionante, a uma determinada equipe. E o espectador, o torcedor não, é aquele que tem predileção por uma equipe, ele acompanha o seu time frequentemente, ele se manifesta principalmente com xingamentos, com hinos. O torcedor que está com uniforme, o torcedor organizado, você pode realmente perceber e sentir que eles se acham mais apoderados e realmente eles brigam mais, eles gritam mais e acabam sendo mais violentos do que os outros? Essa pergunta é muito interessante porque a pesquisa de campo eu realizei durante o Campeonato Brasileiro de 96 e não foi por acaso que foi na Sociedade Esportiva Palmeiras. Justamente era o clube que tinha a torcida mais violenta organizada, que era Mancha Verde, naquele ano havia sofrido restrições de participação. Que era a torcida do Palmeiras. Que era a torcida do Palmeiras. E eu pude perceber que os torcedores organizados, tanto em 96 e até agora, eles estão presentes no estádio, sim. Eles são, de certa forma, um foco de violência importante dentro dos estádios, mas não são o único, né? Você chegou aí também na torcida dos corintianos, por exemplo? Eu assisto a todos os jogos, adoro os grandes clássicos, então estou sempre entre a torcida do corintiano, inclusive porque essa é uma temática de um dos cursos na graduação em Educação Física, e eu levo os alunos ao estádio para fazer essa leitura, para perceber o que acontece dentro dos estádios e quais são essas manifestações. Só para esclarecimento, você pesquisou, você acompanhou mais a torcida do Palmeiras nesse campeonato de 96, mas não significa que apenas a torcida do Palmeiras tenha toda essa agressividade. Não, sem dúvida, não significa. É apenas um exemplar de toda a torcida brasileira. Exatamente. Eu tive que sistematizar e observar, redigir a respeito de uma torcida, mas eu acompanhei praticamente o campeonato todo e é um perigo generalizar quando a gente faz um estudo de caso em pesquisas, mas a grande participação que eu tenho como assistente de futebol e como observadora de manifestações em estádios, eu generalizo. Aqui, nesse caso, eu acredito que é uma prática comum de todas as torcidas dos grandes clubes profissionais, né? Bem, Luísa, nós temos algumas imagens de violência que acontecem nos estádios que podem até estar mostrando para as pessoas que estão nos assistindo do que é realmente que a gente está falando. Vamos ver. Luísa, você acredita que o fim das torcidas poderia ser o fim da violência dentro dos estádios? Não, eu não acredito. Eu acho que extinguir algumas torcidas que desvirtuaram o seu papel, que foram criadas para fazer parte de um espetáculo esportivo, para torcer, e se desvirtuaram das suas funções originais, dos seus propósitos originais, eu acho que é o papel da justiça. Agora, acabar com elas não significa acabar com a violência nos estádios. Qual a medida de segurança ideal que você acharia que poderia ser aplicada nos estádios? Bom, é necessário e fundamental uma maior preparação das pessoas que trabalham com espetáculos esportivos. Desde os dirigentes, as pessoas que trabalham nos estádios, o policiamento. Eu acredito que muito da violência gerada em estádios também ela é gerada
por conta da falta de preparo que os policiais também têm ao lidar com o público nesse tipo de espetáculo, né? Foi uma conclusão que eu cheguei, uma observação. Então, eu acredito que as autoridades brasileiras têm que levar a sério de que é um evento de multidões, você tem que se preocupar com a segurança pública e tem todo um trabalho que tem que ser feito específico para atividades de lazer de multidões. Você acredita que talvez os clubes, tendo maior participação ou maior contato com a torcida, eles poderiam, de certa forma, ajudar a resolver essa questão? A questão da violência, ela só vai ser resolvida quando resolver a questão da violência social. Mas eu acredito que algumas medidas emergenciais elas têm que ser feitas. E daí a questão de maior proximidade do clube, como você está colocando, eu acho que é um fator que tem que ser objetivado. A questão da melhor preparação dos policiais é outra questão. A organização dos nossos campeonatos, de forma que as pessoas tenham conhecimento de onde adquirir seus ingressos, até quando, qual o valor, são outras questões importantes, porque a falta de informação, apesar da veiculação de muita matéria esportiva no jornal ou na imprensa falada, ela ainda é muito grande. Você chega na véspera do jogo, no dia do jogo, a pegar jornais ou ver noticiários e não saber aonde você deve comprar o seu ingresso, que tipo de condução você consegue chegar, aonde a violência começa antes mesmo do jogo. Exatamente. Eu considero que isso é uma violência com o espectador, com o cidadão que tem o direito a uma prática, a uma atividade de lazer. Heloísa, qual foi o incidente mais angustiante, mais horrível que você chegou a presenciar? Exatamente, foi bem interessante as cenas mostradas, porque aquela cena do Pacaembu, que mostra aquela agressão que o rapaz morre horas depois, eu vi na televisão e aquilo foi o fator que me desencadeou e falou, bom, é isso mesmo que eu quero ver, descobrir por que no espetáculo esportivo a gente chega a ponto de matar que é para ser uma diversão, acaba virando tragédia. Exatamente, acaba virando tragédia. E mais do que isso, quando eu já estava fazendo algumas observações no projeto piloto durante o Campeonato Paulista de 96, eu presenciei justamente aquela cena no Guarani. Eu estava nas cadeiras cativas justamente observando aquela cena em que os torcedores do Corinthians, por falta de espaço, entram no tobogã e são agredidos, e ali também culminou com a morte de um espectador, né? E aí a questão da organização, ela foi fundamental. Em estádios, principalmente do interior, são destinados aos grandes clubes, atrás dos gols, das cabeceiras, e não comporta a quantidade de torcedores. Então, o que a gente viu naquele jogo do Guarani? O tobogã com 1/3 da sua ocupação, com 2/3 da sua ocupação, 1/3 ocioso, a torcida do Corinthians apertada atrás dos gols, precisando gente, o policiamento, as catracas abertas, deixando o pessoal entrar. E o que aconteceu? Entrou no território do outro, que para o torcedor, principalmente organizado, é a invasão do seu território, aconteceu a tragédia que aconteceu. Então, esse foi a maior tragédia que eu vi. É curiosa essa questão da disputa de territórios, e outra curiosidade também é que cada torcida tem um nome ou um apelido. Exatamente. E muitas vezes esse nome está muito mais associado a uma gangue do que a uma torcida que deveria fazer um espetáculo, ajudar a fazer um espetáculo dentro de um estádio. Exatamente. A equipe, ela sempre elege um animal como o seu mascote ou como seu símbolo. E tem todo um significado, o tipo de símbolo que cada torcida escolhe em relação à força que ele quer demonstrar para os outros adversários, né? Então, quando você elege, por exemplo, só para citar a questão do gavião, você está elegendo um animal que tem uma determinada força, que tem uma, né? Então, essa simbologia, ela está presente tanto na escolha do tipo de animal que vai representar a sua torcida, como no tipo de canto, no tipo de música, os xingamentos. Essa questão simbólica, ela é muito forte. Ok, nós conversamos neste bloco com a professora de Educação Física da Unicamp, Heloísa Helena Baldi dos Reis, que veio até o TV Local falar sobre a violência nos estádios de futebol. Heloísa, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Obrigada. No próximo bloco, você entra no ritmo da banda Tio Mélios, que está lançando o CD Matanga ou Budanga?